Yoga de Cisne vs Sila, o guardião do pilar do Pacífico Sul. As águas geladas do oceano circundavam o templo submarino de Poseidon. O silêncio era quebrado apenas pelo som da correnteza e pelos passos firmes de Yoga de Cisne, que avançava sem hesitação. Ele já havia enfrentado desafios difíceis naquele domínio, e agora se deparava com mais um obstáculo: o pilar do Pacífico Sul. Ao se aproximar, seus olhos frios notaram uma mulher ajoelhada no chão, imóvel. Seu longo cabelo esvoaçava suavemente com o fluxo das águas, e sua expressão era de tristeza profunda. Algo estava errado. Yoga não era tolo. Ele franziu a testa e avançou cautelosamente. "Quem é você?" Sua voz soou gélida e analítica. A mulher não respondeu. Após isso a imagem da mulher desaparece. Yoga fica sem entender o que ouve. Então logo em seguida a mulher aparece. Yoga fica surpreso. E logo em seguida diz: "Mas o que é isso? Por acaso isso é algum tipo de brincadeira?" Então, sua pele começou a se rasgar como se fosse uma casca frágil, revelando uma criatura grotesca. Em seguida, várias bestas surgiram ao redor dele, cada uma com um aspecto feroz e ameaçador. Yoga permaneceu observando e diz: "Mas que monstro é esse?" "São bestas." De repente, as bestas avançaram todas ao mesmo tempo, seus rugidos ecoando pelo templo. Yoga reagiu com precisão e frieza. "Pó de diamante." Uma rajada de neve e cristais de gelo explodiu de suas mãos, congelando as criaturas instantaneamente. Os monstros estalavam como vidro a contato com o chão. Então uma voz surgiu: "Impressionante. Você eliminou todas elas com facilidade." A voz ecoou pelo templo. "Ouvi dizer que você é de uma grande resistência e controle absoluto sobre o gelo. E sua capacidade de manipular o frio extremo faz de você um guerreiro temível. Pude ver isso com meus próprios olhos. Meus parabéns, Yoga. Você se saiu melhor do que eu esperava." Yoga virou-se e viu Yudhishthira descendo as escadas. O general Marina exibia um sorriso presunçoso. "Então você é o guardião deste pilar?" Yoga perguntou, sem emoção. "Exato. Sou Yudhishthira." Yoga. As ilusões foram apenas um aquecimento. Yu sorriu, cruzando os braços. "Está pronto para a verdadeira batalha." Yoga estreitou os olhos. Ele sentia que aquele guerreiro não era um inimigo qualquer. "Não desperdiçarei tempo com palavras. Se está no meu caminho, irei derrotá-lo", respondeu Yoga, assumindo posição de combate. "Muito bem." Monstro de Sila. 6 bestas surgiram ao redor de Yu, cada uma representando uma técnica diferente. Em um piscar de olhos, o lobo de Sila avançou com ferocidade. Yoga tentou se esquivar, mas o ataque foi veloz demais. Ele sentiu um rasgo profundo no tecido de sua armadura e foi arremessado para trás. Yoga diz: "Ele é rápido." Logo em seguida, colocando-se de pé novamente, Yu sorriu, confiante. "Agora vem a águia de Sila", gritou ele. A águia mergulhou dos seus em um rasante mortal. Yoga concentrou-se e esperou o momento certo. Quando o pássaro monstruoso estava prestes a atingi-lo, ele estendeu a mão. Círculo de gelo. Uma onda de gelo irrompeu do chão e formou uma prisão de cristais que aprisionou a águia antes que ela pudesse atacar. Yu franziu o senho, porém não foi o suficiente. A águia conseguiu quebrar a prisão de gelo de Yoga e atingir Yoga, porém ao ser atingido Yoga consegue girar um mortal batendo uma mão no chão e caindo de pé para trás. Após isso Yoga refaz sua posição de luta. Yu diz: "Yoga sabe que minhas bestas não saltam ao simples de serem contidas, mesmo seu gelo sendo incomum. Eles não são rival para minhas bestas." Yoga diz: "Droga, meu círculo de gelo não foi capaz de deter a guia." "Interessante sua tática, mas você se esqueceu das outras 4 bestas." Ele ergueu a mão e lançou a serpente de Sila. A serpente rastejou pelo chão e atacou Yoga por baixo. O golpe foi inesperado. O cavaleiro de cisne sentiu as presas da criatura rasgarem sua perna. Porém Yoga eleva seu cosmo com um ar congelante e consegue congelar a besta de Sila. Mesmo assim Yoga sentiu o sangue escorrer, mas manteve a calma. E o riu. Agora o urso de Sila. Vamos ver se sua armadura resiste. O urso avançou brutalmente. Yoga usou um soco de gelo. Inicialmente deu a impressão que o urso foi congelado,
Porém logo a casca superfícola de gelo quebra e o urso continua seu trajeto. Yoga se assusta e rapidamente ergueu os braços para se proteger, mas foi arremessado contra uma das colunas do templo, rachando a estrutura com o impacto. Seu corpo doía, mas ele não se permitiu fraquejar. Então Yoga diz: mas o ataque dessas bestas não são comuns. Yu diz: acho que você já teve uma noção da realidade, não é, Yoga? O quanto inalcançável para você poder me derrotar. Yoga diz: não esteja tão certo disso. Yu com uma expressão de espanto diz: o que quer dizer? Yoga diz: Sila, chega de joguinhos. Então Yoga se ergueu, seu cosmo começando a brilhar. Já vi o suficiente. Yu sorriu, mas sentiu um arrepio repentino. E o espantado diz: o que é essa sensação? Ele franziu-se ao ver a temperatura ao redor de Yoga despencar rapidamente. Então Yu usa o ataque da abelha contra Yoga. Yoga usa o pó de diamante onde com a pressão do ar ele vai empurrando a abelha. Mas a abelha vai avançando. Então Yoga se aproxima da abelha e lança um soco na abelha destruindo ela. Yu fica sem entender como que Yoga conseguiu fazer isso. Mas ele não perde tempo e lança bestas dos morcegos, onde os morcegos acabam pegando Yoga e sugando seu sangue. No início Yoga acaba sendo pego, mas depois Yoga eleva seu cosmo e cria uma espécie de campo de gelo em volta de si, congelando os morcegos. Então Yoga parte para cima de Yudhishthira com um soco. Yudhishthira se desvia com dificuldade. Ambos trocam golpes, a luta segue equilibrada. Então Yoga diz: caiu na minha armadilha. Yu leva um susto, e não entende. Então Yoga prende Yudhishthira em seu círculo de gelo. Yudhishthira diz: droga, mas o que isso? Não acha que esse círculo de gelo vai conseguir me deter? Yu tenta se soltar, porém ele não tem tempo, pois logo em seguida Yoga parte para cima e atinge Yudhishthira com um pó de diamante, o jogando para trás, o derrubando no chão. Yudhishthira se levanta assuado e diz: droga, não posso acreditar como você conseguiu me atingir. Você superou o ataque de minhas bestas. Não posso acreditar. Yoga diz: Sila, você confia demais nas suas bestas e não em seu próprio poder, por isso está perdendo esse combate. Então Yoga sorri e diz: bom, olha para sua armadura. Sila olha rapidamente e diz: e percebe que a sua escama está toda congelada. E o assustado incrédulo diz: droga, mas Yoga, como você fez isso? Yoga diz: seu erro foi subestimar o poder do gelo. Sila, eu treinei na Sibéria por longos anos. Tive um duro treinamento, onde aprendi a dominar o gelo. No início da luta você disse que meu gelo não era páreo para suas bestas. Me subestimou usando aquele truque ridículo para me testar, porém agora está tendo uma noção da realidade, que suas bestas não são tudo isso que você pensa. Yu fica irritado e diz: o que? Como ousa? Yoga diz: Sila, não adianta insistir em continuar essa luta. Se todo o poder que tem vem de suas bestas, então é melhor você se dar por vencido. Você não tem mais o que fazer. O melhor que tem é fazer e sair do meu caminho e deixar que eu derrube esse pilar. Yu diz irritado: nunca. Jurei proteger esse pilar com minha vida. Então Yu eleva seu cosmo e derrete o gelo que está na escama. E diz: você achou que seu gelo poderia fazer muita coisa contra mim? Yoga faz cara de espantado e diz: o que? Yu explica: Yoga, nos os generais marinas somos protegidos pelas escamas, que são as armaduras mais poderosas, dada pelo nosso imperador Poseidon. Essas escamas são capazes de suportar os ataques mais poderosos. Não será seu gelo que irá danificá-las. Yoga com cara de assustado, mas logo em seguida mantém uma expressão calma novamente. Yu parte para cima de Yoga com um soco, mas Yoga se desvia e contra-ataca, mas Yu também desvia. Yu fica com uma expressão de raiva enquanto Yoga mantém a calma e diz: você ainda vai insistir nisso? Yu diz: você que pediu, Yoga, usarei todas as minhas bestas contra você. Foi você quem pediu. Então Yu usa todas as bestas contra Yoga. Yoga fica assustado, pois percebe que o ataque de Yu está mais poderoso do que antes. Yoga tenta usar o pó de diamante, mas o mesmo é superado pelas bestas de Sila,
que mesmo inicialmente dando a impressão que as bestas são congeladas, logo elas trindam o gelo e avança pelo ar congelante de Yoga, o atingindo em cheio, jogando longe. Então Yu sorri e diz: não esperava por isso, não é, Yoga? Yoga fica assustado e diz: os ataques dele ficaram mais poderosos. Mas o que houve? Nisso Yu debocha de Yoga dizendo: o que foi? Esse é o poder do seu ar congelante que conseguiu treinando na Siberia. Yoga fica irritado e diz: ora, cala a boca. Yoga lança um soco que, lançado um ar congelante à distância contra Yoga, Macio fecha uma defesa usando sua escama e facilmente quebra o gelo de Yoga. Yu diz: dessa vez você não terá chance, Yoga. Yu então lança mais um ataque contra Yoga usando todas suas bestas. Yoga tenta barrar o ataque usando o Pu de diamante, mas quando vi que está perdendo, ele usa o Execução Aurora e consegue destruir todas as bestas de Sila, congelando e quebrando. O golpe do Execução Aurora passa pelas bestas e atinge-o jogando longe. Yu se levanta assustado e não entende o que houve. Yu então diz: mas que poder terrível esse! Será esse o ar congelante? Yoga diz: Sila, já vou te avisando que não usei todo o meu poder. Isso foi apenas uma amostra. Yu diz: miserável, estava escondendo todo o seu poder. Mas saiba que você não é único. Yoga diz: o quê? O que quer dizer com isso? Yu diz: saiba que eu também tenho uma técnica secreta, mas eu evito utilizá-la. Yu diz: Sila. Então, sentiu sua fúria crescer e, determinado a reverter a situação, levantou-se, com seu cosmo transbordando. Yoga diz: mas o que é isso? Esse cosmo muito poderoso. Parece um ciclone gigante. Com um movimento rápido, Yu ativou sua técnica Tornado Violento. O vento cortante e furioso avançava na direção de Yoga, que foi arremessado violentamente sem chance de defesa, sendo jogado longe contra a parede do templo. Yu diz: seu erro foi ter desafiado o poder das minhas bestas. Agora você teve o castigo que merece, cisne. Yoga fica pensativo. Ele é muito poderoso. Será que seu poder real chega a ser tão intenso quanto dos Cavaleiros de Ouro? Mesmo caído no chão, Yoga não se intimidou. Então ele se levanta, e faz novamente a posição do Execução Altura com os braços. Yu diz: de novo, você não se convenceu que seu gelo não é nada contra a força de Sila. Yoga usa de novo sua Execução Aurora contra Sila. Porém usa o Tornado Violento superando Yoga, jogando Yoga longe contra a parede de novo. Mesmo após caído no chão, Yoga se levanta ferido, e diz: droga, nem mesmo meu Execução Aurora não fez nada contra ele. Então Yoga percebe que precisa elevar seu cosmo ao 7 sentido para superar a técnica de Yu. Yu então diz: você é o único que sobrevive à minha técnica mesmo sendo atingido 2 vezes. Realmente você é incrível, Yoga. Mas a sua rebeldia vai custar a sua vida. Agora chega, vou dar o golpe de misericórdia e acabar com tudo isso. Yu cruza os braços e usa a sua técnica pela 3ª vez. Então Yoga diz: droga, agora é tudo ou nada. Se eu não der o meu melhor, estará tudo acabado. Será meu fim. Yu lança o Tornado Violento. Yoga arrisca de novo com o Execução Aurora, onde aos poucos o Execução Aurora é superado pelo Tornado Violento. Porém do nada a armadura de Yoga brilhou intensamente, refletindo uma luz dourada enquanto ele liberava seu cosmo, tentando se manter firme. A situação que Yoga vivia ali no momento fazia sua armadura brilhar, mas também o deixava mais ferido. Ele liberou sua energia completamente, superando a força do vento com o poder do gelo absoluto. O Tornado Violento foi congelado no ar, quebrando-se em fragmentos de gelo. Yoga, com a armadura reluzindo em dourado, avançou e, com toda a sua força, aplicou sua Execução Aurora diretamente em Yu, derrotando de uma vez por todas. A batalha estava finalmente concluída. Yu caído no chão agonizando, mas ainda podia falar as últimas palavras. Já Yoga bem ferido, mas conseguia ficar em pé mesmo que ferido. Yu diz: Yoga, meus parabéns, você conseguiu. Mas saiba que essa rebeldia de vocês todos vai custar caro. Vocês têm consciência que estão desafiando um deus. O poder de Poseidon não tem igual. Vocês não são pares para ele. Muito bem, Yoga, você venceu. Nisso eu morri.
Então logo em seguida chega Kiki com a urna da armadura e entrega a Yogo-chan quando Yoga usa e lança contra o pilar o derrubando.